Olá, tudo bem? Vamos começar com mais um estudo espírita aqui do canal Estudos Espíritas e hoje vamos fazer um comentário sobre o tema da tentação. Fique conosco. Muito bem, esse comentário sobre o tema da tentação, ele foi inspirado na primeira carta de Tiago, no capítulo 1. É uma carta belíssima que Tiago fala. Eu vou fazer depois aqui um comentário específico sobre essa carta, sem entrar nos detalhes históricos, porque eu não sou historiador, mas entrando apenas na análise de algumas coisas do conteúdo dessa carta, que é uma carta brilhante. Eu recomendo a você, vai lá e depois, claro, de assistir aqui a esse comentário, vai lá e lê a primeira carta, o capítulo 1 da primeira carta de Tiago. Muito bem, nesse capítulo, Tiago vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E essa passagem é uma passagem que eu nunca tinha escutado, né? E que, desculpem, Tiago vai dizer: nossa, bem-aventurado aquele que sofre a tentação, né? Porque receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Que coisa maravilhosa, né? E a gente então se lembrou das outras passagens que a gente já conhece assim de memória, relativas à tentação. A primeira delas, certamente, está na passagem, na oração dominical que Jesus nos ensinou, quando ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? A tentação claramente colocado como algo negativo, a que nós temos que evitar, né? Porque ceder à tentação é ceder ao mal. Assim Jesus coloca na sua, na sua oração. Há aqui um detalhe importante que não é tanto detalhe assim, que é em relação ao verbo utilizado. Veja que Tiago fala, sofre a tentação, né? Quer dizer, está exposto à prova da tentação. Jesus vai falar, e aí a gente não sabe exatamente o que Jesus falou, né? E tudo depende um pouco da versão da Bíblia que você está lendo. Se Jesus falou deixar entrar em tentação, conduzir à tentação ou cair em tentação. A minha aqui não parece uma diferença tão significativa, embora a gente possa identificar a ideia de cair em tentação muito relacionada com a ideia dos anjos caídos, né, com a ideia de cair, né, e sair do paraíso, ser expulso do paraíso, e essa queda moral, né, a tentação como ceder à tentação como uma queda moral. Mas entrar em tentação pode ter também a ideia de você, na medida em que cede, você entra na ambiência do mal, né? Do erro, não vamos dizer do mal, mas do erro, do engano, né? Do desvio do caminho correto, né? Tanto que Jesus vai dizer no capítulo, em Lucas 22:40, o seguinte: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação, né? Então, a vibração, a oração, né, o pensamento elevado fazem com que a gente não entre na vibração, não seja conduzido à vibração, né, do erro, do engano, através da tentação, né? Em Marcos 14:38, a gente vai encontrar: vigiai e orai
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui a gente vai ter, primeiro, a ideia da vigilância e da oração. Então, a oração já nos coloca num ambiente mental, numa psicosfera positiva que nos ajuda a nos afastar, né, do desvio do caminho, e a vigilância, né, mais ainda, né, vigiar antes de orar, né, estar atento ao que está fazendo, se requer uma atitude mental positiva daquele que está que sabe o que quer, que está vigilante, que se defende, né, do mal. Mas, nessa passagem, há o complemento. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Colocando a questão de que a encarnação, o contato com o corpo, nos coloca, né, chamamentos, né, que nós mais facilmente cedemos, né? E a gente vai encontrar no livro O Céu e o Inferno um capítulo específico, capítulo 7 da primeira parte, um comentário específico de Kardec, que depois a gente vai voltar a esse comentário, sobre a carne fraca, ok? Então, a gente vai ficar com a frase de Tiago como a grande questão aqui para a gente entender e compreender dentro dessa discussão toda, certo? Bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque receberá a coroa da vida. Vamos ver no Livro dos Espíritos o que a gente encontra sobre o tema da tentação. E a gente vai encontrar duas questões que vão falar especificamente sobre a razão, a finalidade das tentações na nossa vida, principalmente na nossa vida de encarnado, certo? Questão 712 e 712A. Na questão 712, a gente vai encontrar o seguinte ponto, a seguinte pergunta de Kardec. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? E essa pergunta é absolutamente importante, porque todo o processo de espiritualização é um processo de desapego, como a gente vai ver mais para frente, das coisas materiais. Esse desapego, então, existe aí um problema, né? Como é que o espiritualizar-se é desapegar, abnegar, né? A prática da abnegação, mas, ao mesmo tempo, Deus coloca atrativos no gozo dos bens materiais. Então, quando nós temos oportunidade de comer bem, nós sentimos prazer com isso. Quando nós temos oportunidade de ter conforto, dormir bem, né? E poder comprar coisas que nos ajudam a vida material, tudo isso nos dá alegria, né? Nos dá prazer em poder, às vezes, descansar, nos entreter com atividades, enfim. Tudo isso nos dá prazer. A pergunta é, com que finalidade Deus pôs esse atrativo no gozo dos bens materiais? E a resposta é a seguinte: para estimular o homem no cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Então, veja que se tudo que nós fizéssemos não trouxesse nenhum prazer para nós, talvez a gente não visse muito sentido
nas coisas da vida. Então, Deus coloca prazer para que o prazer nos estimule a que a gente cumpra a nossa missão, por um lado, e por outro, a ideia de que nós aí temos uma tentação. Kardec, então, vai perguntar imediatamente, como um desdobramento natural da primeira pergunta, perguntando para os espíritos, afinal, qual é o objetivo da tentação? E a resposta é a seguinte: desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Ponto. Então, não fica muito difícil de nós entendermos que Deus coloca os prazeres no gozo dos bens materiais para que a gente usufrua, faça bom uso, para que a gente aproveite, para que a gente dê cumprimento à nossa missão, mas sem excessos. É isso. O excesso leva aos abusos, né? E o exceder-se, né, é entrar em tentação. Então, num certo sentido, nós temos a vida material para ser usufruída, né? Mas atenção, o excesso de comida gera doenças, o excesso de descanso leva a problemas, né? Os excessos, né, criam dificuldades para nós e fazem, em grande parte, que a gente acabe se apegando demasiadamente à vida material. Kardec, então, vai fazer um comentário sobre essa resposta dos espíritos. Ele vai dizer assim: se o homem só fosse estimulado ao uso dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Olha que frase importante que Kardec diz, porque, afinal de contas, né, fazer as coisas somente pela utilidade delas poderia trazer para a gente um enorme problema tão grande que poderia comprometer a harmonia do universo. Então, a gente não tem dimensão do tamanho que esse problema poderia acarretar para nós. Então, Deus coloca o prazer para que a gente cumpra a nossa missão, né? Muito bem, aí Kardec vai continuar o comentário dizendo o seguinte: Deus lhe deu o atrativo do prazer, que o impele ao cumprimento dos desígnios da providência, como ele já tinha, como os espíritos já tinham falado antes. Além disso, por meio desse próprio atrativo, quis Deus experimentar o homem pela tentação, que o arrasta ao abuso, do qual a razão deve defendê-lo. Então, todo o processo de aprendizado é: nós usamos, gostamos e queremos mais. Há um momento que a gente tem que despertar a nossa consciência para dizer: opa, até aqui foi de fato bom, agora já está passando do limite. E passar desse limite não é, não é, não é, não é o melhor para mim. Não vai me fazer bem, né? Então, um mecanismo, né, do prazer das coisas materiais vai fazer com que a gente exercite a nossa razão, percebendo aquilo que nós devemos fazer, inclusive para o cumprimento da nossa missão na Terra, que Deus nos ainda brinda com o prazer das coisas materiais, e aquilo que, opa, isso aí já não nos faz bem. E cada um de nós deve chegar à sua própria conclusão. Afinal de contas, todos nós receberemos o retorno daquilo que fizermos. Então, está te fazendo mal? Às vezes a gente demora uma vida inteira, só no final da vida a gente percebe que a nossa vida foi de abusos, né? Que esses abusos geraram doença e que a gente está morrendo por causa desses abusos. Mas esse aprendizado fica para outras existências. Muito bem. Então,
o lidar com as coisas materiais e com os prazeres da vida material são uma prova para nós, né? Na questão 871, os espíritos vão dizer: podendo o homem escolher entre o bem e o mal, nesse caso, entre usufruir e abusar, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, aos excessos, né? Deixando o mérito da resistência, deixando-lhe o mérito da resistência. Então, é um aprendizado para a gente conseguir ter a sabedoria de perceber qual é o limite das coisas. E eu me recordei, né, quando estava fazendo essa discussão toda, daquela passagem que está no capítulo 8, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec faz uma gradação, né, do mal em nós. E Jesus, né, não coloca o mal apenas na prática. Jesus coloca o mal, inclusive, no nosso pensamento, né? Esse capítulo 8, item 7, é exatamente aquele que fala do pecado por pensamento, adultério, né? Então, quando nós nem sequer, né, já desenvolvemos tanto essa sabedoria daquilo que podemos usufruir e do excesso, quando nós já desenvolvemos, já compreendemos completamente isso, né? E nem cogitamos, né, por pensamento em praticar aquele excesso, então nós já temos já consolidamos o nosso progresso. Quando a ideia vem, nossa, mas seria tão bom se eu fizesse, né? Mas a gente repele com o pensamento e diz, não, mas eu não vou fazer isso. A gente está num progresso, em vias de progresso, porque a gente ainda é assaltado por esse pensamento. E quando a gente se compraz naquela ação, cede, né? A gente entra em tentação, a gente, Kardec vai dizer, o mal ainda está em plena força em nós. E aí, a gente sempre tende a apelar, né, para o argumento de que, bom, mas isso é uma necessidade humana, isso é uma necessidade da encarnação, estamos encarnados, afinal de contas, né? A vida é curta, e a gente gosta de usar essas justificativas para ceder às tentações. Ou a gente também usa, às vezes, o argumento de que, bom, só essa vez não vai fazer, não vai ter grandes problemas, né? A gente abre precedentes, né? Não, uma vez só não tem problema, né? E Kardec, naquele comentário que eu havia dito do Céu e Inferno, capítulo 7 da primeira parte, quando ele vai falar da carne fraca, o que ele vai dizer? Ora, o corpo é o corpo, né? Quem tem domínio sobre a vontade é o espírito. O espírito que vai, num certo sentido, conformar as tendências do corpo, inclusive tendências instintivas, né? Então, nesse sentido, quando nós falamos que a carne é fraca, o que nós estamos querendo dizer é que o espírito, né, nós não estamos educados suficientemente para essa resistência ainda, né? E precisamos, se quisermos seguir aí a orientação de Jesus, devemos nos educar, devemos construir essa resistência em nós, porque o espírito é soberano. E se nós não construirmos agora, nessa encarnação, certamente precisaremos construir numa outra encarnação.
Muito bem. Há uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, questão 469, que vai exatamente nos lembrar de que nesse embate entre aquilo que podemos usufruir e os excessos, né, que podemos praticar, que são as tentações, chamadas as tentações da vida material, né, a gente tem de um lado, algumas dificuldades e, de outro lado, algumas facilitações, vamos dizer assim. Do lado das dificuldades, eu queria chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro ponto é a influência dos espíritos sobre nós, né? Que, na verdade, vale para os 2 lados, né? Para o lado das dificuldades daquilo que vai nos ajudar, né? Então, a influência dos espíritos sobre nós, ela pode fazer com que a gente acabe se comprometendo ainda mais. De que maneira? Vamos ver aqui na questão 469. A pergunta de Kardec é a seguinte: por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E aí, Kardec vai dizer: praticando o bem, pondo a vossa... Os espíritos vão dizer, desculpem. Praticando o bem e pondo a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império dos que queiram ter. O império que queiram ter sobre vós. E agora a segunda parte, que é mais importante. Evitai escutar a sugestão dos maus espíritos que vos suscitam os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões mais. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. É essa a razão porque Jesus nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, o orgulho, por exemplo, é um excesso da exaltação da nossa personalidade. As paixões vão fazer com que a gente não apenas use, mas abuse, use de forma irresponsável, né, dos prazeres da vida material, né, e principalmente, né, e além disso, a discórdia entre nós. Então, a gente tem aí a influência dos maus espíritos e, por isso, a ideia da vigilância, né, em não ceder, em não se deixar levar pelo pensamento que nos é inspirado pelos maus espíritos. O segundo ponto é que, às vezes, nós pedimos a tentação do erro, a tentação de certos vícios, né, como uma aprovação para nós. Então, na questão 644, há a pergunta: o meio em que os homens se acham colocados não constitui para eles a fonte principal de muitos vícios e crimes? E a resposta é sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então, a gente tem os espíritos, mas a gente, às vezes, tem os espíritos encarnados, o meio onde nós estamos, né, com pessoas que, às vezes, ainda não estão devidamente educadas, também, como nós, né, nos coloca ali uma possibilidade sempre presente de ceder à tentação, né? E a gente, às vezes, escolhe isso exatamente para mostrar a nossa resistência e o bem que já conseguimos construir em nós. Muito bem. Nesse sentido, a gente vai encontrar na questão 872 aquela passagem que nos diz que, consubstanciando aquilo que Kardec falou no Céu e Inferno, de que o espírito é soberano, portanto, não há arrastamento irresistível do corpo, das coisas materiais.
O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ao mal, por exemplo, pelos maus espíritos, né? Como pode fechá-los à voz material de alguém que lhe fale. O homem pode fazê-lo por sua vontade. E a gente está aqui, então, exatamente naquele momento em que os espíritos vão dizer assim, bom, como é que nós vencemos a tentação? Então, fechando o ouvido para a voz oculta que nos induz ao mal, o homem pode usar da sua vontade, tendo prevalência sobre as coisas materiais, inclusive as coisas do corpo, né? os nossos instintos corporais, e a gente vai, então, exatamente educar o nosso corpo. Terceiro, né? Porque o primeiro é fechar o ouvido, o segundo é exercício da vontade, e o terceiro é pedir a Deus a força necessária para vencer essas tentações, e, por fim, né, reclamar para esse fim a assistência dos bons espíritos. E, mais uma vez, os espíritos, na verdade, vão afirmar, foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece da oração dominical, quando diz, não vos deixeis cair em tentação. Então, veja, ele usa isso tanto na questão 469, né, quando fala, os espíritos usam essa passagem, tanto quando falam sobre a influência dos maus espíritos sobre nós, quanto agora para afirmar, né, que evitar a tentação, nós precisamos, né, desses elementos que aqui foram pontuados. Fechar os ouvidos às influências, número 1, e as influências podem ser materiais ou espirituais, quer dizer, de pessoas encarnadas ou desencarnadas. 2, exercício da vontade, o que eu quero de verdade para mim, para a minha vida, o que eu já aprendi através do exercício da razão, vendo os resultados das minhas ações. 3, orando, né? Vigiai e orai. Então, pedir a Deus a força e assistência dos bons espíritos. Agora, não adianta pedir assistência dos bons espíritos e ceder à tentação, né? Por fim, queria fazer um comentário sobre a questão 912, que é a última pergunta de um bloco de perguntas que falam sobre as paixões, né? Como vencer as paixões. As paixões não são as tentações, mas está ali próximo, né? E na questão 912, a pergunta é a seguinte: qual o meio mais eficaz de combater a natureza corpórea? É praticar a abnegação. Então, se nós estamos diante da tentação de abusar, é melhor que a gente abra mão, né? Abrir mão é sempre um caminho indicado, a prática da abnegação, né? Abre mão disso, talvez seja melhor para você. E aí, a gente queria voltar, né, com tudo isso, à passagem de Tiago, quando Tiago fala, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando provado, receberá a coroa da vida, né? Por que Tiago está falando isso, afinal de contas? Ora, porque a tentação nada mais é do que uma provação, né? E é muito importante que nós nos sintamos tentados ao longo da nossa vida, porque a tentação, ela é uma elevação do nosso padrão moral. Vou explicar aqui para vocês o que eu quero dizer com isso. Se a gente simplesmente cede, se a gente não vê problema em nada, isso que significa que a gente ainda tem um padrão moral que se permite a qualquer coisa, a todos os excessos. Na medida em que a gente vai compreendendo, né,
que às vezes os nossos excessos causam mal a gente, às outras pessoas, né? Que a gente vai tá aberto às influências, né? Dos maus espíritos, etc., a gente vai levando o nosso senso moral e a gente vai, então, se debatendo contra nós mesmos, dizendo, não, eu não quero mais isso para mim, né? E aí que entra a tentação, aí que nós estamos sendo tentados. A gente só está em tentação quando a gente já tem uma consciência desperta para perceber que aquilo já não é tão bom para a gente, mas a gente ainda se sente, de alguma maneira, ligado àquela prática de maneira abusiva, né? Porque se fosse de maneira saudável, isso não teria problema, né? Então, Tiago vai dizer, bem-aventurado que sofre a tentação, primeiro porque já elevou o seu patamar moral, e segundo porque é a chance de você se consolidar, de todos nós, nos consolidarmos, né? no bem que já queremos para nós, né? No bem que já queremos para nós. Então, nós teremos tantas tentações quanto ainda a nossa inferioridade, né? Por isso, Tiago vai dizer no versículo 14 da sua carta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo mal que ainda existe dentro de si. Meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nós possamos, né, estar vigilantes, como Jesus nos falou, buscarmos oração para que na hora que nós percebermos ainda as tendências, né, dos excessos, dos erros dentro de nós, nós consigamos vencer a nós mesmos, vencer o bom combate, vencer a nós mesmos. Essa é a luta que todos temos travado e que é sempre uma luta difícil, porque não temos a quem acusar, senão a nossa própria fraqueza moral. Fica com Deus, um grande abraço e até.